A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra para você que se encontra em Marcos, capítulo 9, do versículo 38 ao 40, onde Jesus ele fala que não é contra nós, é por nós. No versículo 38, fala, e João lhe respondeu dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Glória a Jesus. E o que os discípulos quiseram dizer aqui nesse versículo? Os discípulos eles estavam dizendo a Jesus que tinha encontrado um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus, e pelo fato daquele homem não seguir os discípulos, não seguir a Jesus, os discípulos proibiu que ele expulsasse os demônios em nome de Jesus, pelo fato dele não fazer parte daquele grupo dos discípulos. E esse versículo, trazendo para os dias atuais, não é diferente do que acontece em muitos lugares, porque nós sabemos que a religião evangélica existe várias denominações. E muitas pessoas de uma determinada denominação acham e até têm um preconceito com as demais, achando que aquelas pessoas que pregam o Evangelho de Deus, elas não são dignas de pregar o Evangelho de Deus, pelo fato de não fazer parte da mesma denominação que eles fazem. E eles acham que só a denominação deles, que as pessoas daquela denominação, que congregam naquela denominação, é que estão fazendo correto em pregar o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, em pregar verdadeiramente, e acha que as outras pessoas não estão pregando a palavra verdadeiramente. Existe aí esse preconceito, igual os discípulos tiveram naquele tempo, quando viu um homem expulsando os demônios, que não fazia parte do grupo dos discípulos, que não seguia Jesus, e aquele homem não deveria expulsar os demônios. E teve aí esse preconceito, os discípulos tiveram esse preconceito com aquele homem. Vamos ver agora no versículo 39, o que Jesus ele diz, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. E o que Jesus ele quis dizer aqui? Ele quis dizer, ele repreendeu os discípulos. Ele disse que os discípulos não era para ter esse preconceito, que não era para proibir, porque de alguma forma aquele homem que estava expulsando os demônios em nome de Jesus, aquele homem ele creu que o nome de Jesus tem poder. Aquele homem ele creu que Deus ele tem poder para expulsar os demônios, que o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Aquele homem, de alguma forma, ele entendeu isso e estava colocando em prática, mesmo não fazendo parte dos discípulos, não fazendo parte daquele grupo que seguia Jesus. Então Jesus ele disse, porque se qualquer um que faz milagre em meu nome, não tem como ele logo sair falando mal de mim. Porque naquele momento em que ele estava fazendo o milagre em nome de Jesus, naquele momento ele estava crendo que o nome de Jesus ele tinha poder para expulsar os demônios. Porque Jesus disse, em meu nome expulsará os demônios. Então aquele homem ele creu nisso, porque se ele não tivesse crido, ele não iria falar, ele não iria expulsar os demônios em nome de Jesus. Foi isso que Jesus ele quis dizer, que logo aquele homem não tinha como, fazendo milagre, e logo sair falando mal de Jesus. Poderia ser que depois ele falasse mal, poderia ser que depois ele fosse em um determinado lugar e que ele não falasse mais em Jesus, ou até mesmo falasse mal de Jesus, mas aquele homem, naquele momento, estava crendo em Jesus. Então Jesus ele disse que não era para os discípulos proibir aquele homem de expulsar os demônios. Para entender melhor esse contexto, vamos ver aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 18, onde o apóstolo Paulo ele diz, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. O que o apóstolo Paulo ele quis dizer aqui, ele nesse contexto ele tinha sido preso e algumas pessoas estavam pregando o Evangelho de Deus, umas por fingimento e outras em verdade. Então o apóstolo Paulo ele quis dizer
que não importava se aquelas pessoas, qual o motivo que aquelas pessoas estavam pregando o Evangelho de Cristo. Não importava se aquelas pessoas tinham motivo, se estava pregando por fingimento, se estava pregando realmente em verdade, por amor ao nome de Jesus, porque realmente cria ali em Jesus. Não importa. Ele quis dizer, o apóstolo Paulo, ele quis dizer que ele se alegrava porque o nome de Jesus estava sendo pregado. O evangelho, verdadeira a palavra de Deus estava sendo pregado. Então ele ali, o apóstolo Paulo, ele se alegrou, ele disse que se alegrava porque as pessoas estavam pregando o evangelho de Deus e o nome de Jesus estava sendo anunciado. Então esse versículo onde o apóstolo Paulo ele fala isso, nos faz lembrar bastante do versículo que está em Marcos 9, 38 ao 40, quando os discípulos tiveram aquele preconceito com aquele homem que estava expulsando os demônios. Porque os discípulos, eles seguiam Jesus, eles viviam a palavra de Deus. E aquele homem, ele não seguia Jesus, aquele homem que estava expulsando os demônios, não praticava a palavra de Deus, mas ele estava expulsando os demônios, ou seja, ele estava fazendo aquilo que Deus ordenou fazer, que Deus ensinou. Em meu nome expulsará demônios. Ele estava fazendo aquilo que Deus havia ensinado. Do mesmo jeito que Deus havia ensinado os discípulos a também pregar, a também expulsar os demônios em nome de Jesus. Todos faziam a mesma coisa que Jesus ensinou, porém um não seguia Jesus e o outro seguia. O que implica aí é que uma pessoa pregando a verdade, pregando o evangelho verdadeiro e não praticando a palavra de Deus, ela perderá a vida eterna. Ela não irá para o reino de Deus. E a pessoa que está pregando o evangelho verdadeiro, mas está vivendo a palavra, está praticando a palavra de Deus, em espírito e em verdade, aquela pessoa herdará o reino de Deus. Mas todas as duas pessoas estão glorificando o nome de Deus porque estão pregando a verdade. Aí eu coloco dois tipos de pregadores, aí eu coloco duas classes de pessoas. As pessoas que pregam a verdade, mas não vivem a palavra, e as pessoas que pregam a verdade e vivem a palavra. Então essas pessoas, o que diferencia é que uma irá para o céu e a outra não. Mas o evangelho de Deus está sendo pregado verdadeiramente, o nome de Jesus está sendo glorificado, o nome de Deus está sendo exaltado e o evangelho verdadeiro está sendo pregado. Para esclarecer mais ainda, vamos aqui ver em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 4, onde o apóstolo Paulo ele diz também, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que as pessoas que estão ensinando uma outra doutrina, as pessoas que não estão ensinando a doutrina verdadeira, que não se conformam com a doutrina verdadeira, que está ensinando uma outra coisa, não está ensinando o evangelho verdadeiro, essas pessoas nada sabem e são soberbas. E se você puder acompanhar todo esse contexto na sua Bíblia, você vai entender ainda mais. Mas eu fico por aqui até esse versículo porque eu quero colocar aqui uma outra classe de pessoa, que são os falsos profetas. Aqui, o falso profeta, ele não está naquela classe de pessoas que eram os discípulos que pregavam a verdade e vivia a verdade. Também os falsos profetas também não está naquela classe de pessoas que os discípulos viu aquele homem, onde aquele homem expulsava os demônios, onde aquele homem pregava a palavra, mas não vivia a palavra. Aqui está uma outra classe, aqui está a classe dos falsos profetas, onde eles não pregam a verdade. Então, nós não devemos ignorar se uma pessoa está pregando a verdade e não vive, porque se ela estiver pregando a verdade e não vive, ela que irá pagar, ela não irá herdar o reino de Deus. Mas o evangelho de Deus está sendo pregado verdadeiramente. Mas o que nós devemos
entender é que existe também uma classe de pessoas que não está pregando o evangelho verdadeiro, que está mudando a palavra de Deus, que está mudando a sã doutrina, que está vindo com uma outra doutrina e se passando pelo evangelho de Deus. Essas pessoas são os falsos profetas. Além de não viverem a palavra de Deus, elas também não estão pregando o evangelho verdadeiro. Então, quando em Filipenses o apóstolo Paulo ele diz que o que importa se a pessoa prega por fingimento ou prega em verdade, o importante é que o nome de Deus está sendo glorificado, porque está sendo pregado o evangelho de Deus verdadeiro. Então, Paulo ele não vai se alegrar naqueles que não pregam o evangelho verdadeiro. Ele vai se alegrar com aqueles que pregam o evangelho verdadeiro, independente do motivo, se eles estão pregando aquele evangelho verdadeiro por causa de interesse, por interesse a dinheiro ou por um outro motivo, por fingimento. Não importa, o importante é que o evangelho de Deus está sendo pregado. Então, lembrando, está aí 3 classes de pessoas. O falso profeta, representado pelos que não pregam a verdade, que muda a verdade, que transforma aquela verdade que tem na Bíblia e ensina a sua doutrina e não a sã doutrina de Deus e não vivem a palavra. E está aí também a classe de pessoas representada pelo aquele homem que estava expulsando os demônios, mas não seguia Jesus, que são as pessoas que pregam o evangelho verdadeiro, que diz aquilo que Jesus disse, que estão pregando a palavra de Deus, mas não segue Jesus, não faz parte do grupo dos discípulos, não é discípulo de Jesus e não herdará o reino de Deus, não está seguindo a Jesus. E existe a classe de pessoas representada pelos discípulos, que pregam a verdade, que seguem Jesus verdadeiramente em espírito e em verdade, que herdará o reino de Deus. Então eu espero que vocês tenham entendido e agradeço aqui a todos vocês e peço que compartilhem essa palavra, que seja a boca de Deus, que venha tirar essa dúvida das pessoas que vem aí se complicando. Hoje em dia a gente não sabe quem é falso profeta, quem não é, quem prega a palavra verdadeira, quem não prega, e daí aquela confusão e as pessoas se confundem e às vezes terminam que sendo injustas porque não tem discernimento, não conhece a palavra de Deus. Então compartilhe esse vídeo para que todas as pessoas também possam entender dessa forma aquilo que o apóstolo Paulo quis dizer verdadeiramente e aquilo que Jesus quis dizer verdadeiramente aqui na Bíblia. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?